Quando o Brasil se abre, da década de 70 para 80, se abre muitas vagas, inclusive nas zonas rurais, o que você tem é a expansão do acesso à escola. As pessoas começaram a chegar à escola e se matricular. Essa foi a grande universalização atingida pelo Brasil, né? Que é um resultado, em parte, interessante, mas, por outro lado, catastrófico, porque se você olhar mais a fundo, quem ficou, né? Quem se manteve na escola foram aqueles que não precisaram de trabalhar quando eram adolescentes, né? Aqueles que os pais já eram mais escolarizados, então puderam dar uma assistência melhor e assim por diante. Então, o aproveitamento dessas vagas também revela as próprias desigualdades que a sociedade já impõe anteriormente. A progressão escolar, no ideal, imaginamos que deve haver uma referência entre a idade, que revela certas competências que o aluno deve ter, né, e a série que ele deveria estar cursando. Então, há uma idade correta para cada série, ou uma faixa etária correta para cada série. Na medida em que as pessoas com determinadas características vão tendo problemas nessa aprendizagem, essa progressão vai sendo dificultada. Então, ela não consegue acompanhar aquele currículo formal. É como se o sistema escolar ele selecionasse características que estão muitas vezes até antes do aluno chegar à escola. Características familiares, características ligadas a questões econômicas, culturais, sociais, que vão, então, fazer com que a criança tenha mais fluxo ou menos fluxo. A que tiver menos fluxo, então, ela será penalizada. Uma frase que é naturalizada, né, pelos professores nas redes de ensino é: bom, já que ele não aprendeu, por que ele não pode repetir tudo novamente para ver se aprende, né? O primeiro grande problema é na relação ali do dia a dia do professor com o aluno começar a entender que a escola não é para ele. Aqueles alunos com tais e tais características em desvantagem na sociedade, ao adentrar na escola, ele começar a entender que aquela escola não foi feita para ele. Então, o primeiro carimbo que ele recebe é de repetente, de incapaz, né, de aprender. Então, isso vai levando ele a escolher, talvez, ou a própria família a escolher por outras coisas que não a escolarização, né, por outros caminhos que o vai levar a ser economicamente ativo e que não passem pela escolarização, né? Qual que é o problema disso? Ele não vai ter chances de melhorar de vida, de ter o que a gente chama de mobilidade ascendente, ou seja, melhorar de vida em relação aos seus pais ou aos seus primeiros empregos. Ele vai manter aquele status ocupacional que a gente chama, quer dizer, aquelas ocupações de trabalho que ele tiver nas primeiras fases da vida, ele vai ter até a última fase da vida. Na sociologia, a gente pensa muito na escolaridade da mãe, porque tradicionalmente ela que faz esse vínculo da criança e da escola e da casa, né? Então, a mulher é que, em geral, escolhe qual escola e acompanha a vida escolar. Por exemplo, a criança que tem uma mãe que supervisiona o dever de casa, essa mãe tendo mais escolaridade, a qualidade dessa atenção se revela. Então, não é só a quantidade de tempo, né? Quer dizer, pode ser menos tempo, mas a qualidade desse tempo também, pela escolaridade da mãe, ela consegue ajudar no dever de casa. Quando a gente pensa em alunas e alunos mais jovens, né, as meninas são mais afetadas, o tempo delas é mais afetado por afazeres domésticos, mais comumente. E os meninos pela necessidade de iniciar algum trabalho remunerado fora de casa. Isso seria as atividades que afetam o tempo que estaria livre, né, supostamente livre para os estudos, né, que vai além da aula, né. Então, o investimento para além da ida à sala de aula,
ele se revela fundamental para o desempenho acadêmico. Esse tempo livre para a escolarização seria, então, uma medida que se toma nas sociedades modernas para que as crianças sejam afastadas dessas atividades de adultos e elas sejam preparadas, passem anos se preparando para a vida adulta, né? E daí se revela, então, as diferenças entre classes, porque nem todas as crianças terão essa disponibilização a partir de suas famílias para isso, né? Então, aquelas que têm essa disponibilidade vão conseguir, por exemplo, manter a sua classe social mais à frente. Elas vão poder repetir a classe social ou melhorar de classe social, né? Porque a família teve condições de afastá-la das atividades típicas de um adulto. Se a criança ela se aproxima das atividades de adulto muito cedo, vai acontecer o contrário, né? Ela vai perpetuar toda aquela precariedade que ela já encontra na família dela, né? Então, a origem social dela vai forçá-la a repetir uma vida de pobreza.